pessoal, meu nome é Ana Beatriz e faço parte da comissão organizadora do Dose Behaviorista. Esse projeto nasceu do desejo da comissão da Jaque Fiscar de continuar disseminando conhecimento e propondo debate sobre análise do comportamento, mesmo que de forma remota, já que o nosso evento não vai poder acontecer nos moldes tradicionais. Hoje, nós damos início a uma série de 4 vídeos sobre ensino remoto. Nesse primeiro vídeo, a gente vai conversar sobre quais seriam os contextos e os processos ideais para esse tipo de ensino. Se interessou? Então venham ouvir um pouquinho mais com os nossos especialistas. Olá pessoal, eu sou o Gustavo, eu sou da equipe da Jaque Fiscar e vou mediar hoje o debate entre a Aline e o Helder, em que a gente vai falar um pouco sobre os desafios do ensino remoto. Vou começar pedindo para a Aline se apresentar, contar um pouco quem ela é, e em seguida o Helder. Boa tarde. Eu queria agradecer o convite da Jaque, de todos vocês aí, de estar participando aqui desse momento. Como ele falou, meu nome é Aline Beckman Menezes. Eu sou professora da UFPA, sou cria da UFPA, fiz minha graduação, mestrado, doutorado na UFPA. Eu sou especialista em psicologia escolar e educacional, e é a área que eu atuo desde que eu me formei na graduação. Então, é a área com que eu mais trabalho. Hoje em dia, eu coordeno um laboratório de soluções educacionais, que é um projeto de ensino, pesquisa e extensão, onde a gente trabalha tanto com ensino superior, quanto com educação inclusiva e com as escolas públicas das regiões periféricas de Belém. E, basicamente, é isso. Muito obrigada. E meu nome é Helder, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu leciono no curso de graduação em Psicologia da UFSC, também no programa de pós-graduação em Psicologia. Eu trabalho com análise do comportamento em 2 campos. Um que é sobre ensino superior e sobre desenvolvimento, a formação de cientistas, na qual hoje meu principal trabalho é uma plataforma online de ensino chamado Operanda, que visa justamente desenvolver habilidades científicas em profissionais de nível superior. E também trabalho no campo das organizações, que é um outro trabalho que conduzo, ambos orientado pela análise do comportamento, mas em frentes de trabalho que são um pouco distintas, mas embora bastante relacionadas, no fim das contas. A minha formação foi de base na Universidade Federal do Paraná, onde fiz a graduação, e eu fiz o mestrado e doutorado na UFSC também, onde hoje eu trabalho. Bem, gente, eu que agradeço, na realidade, vocês terem aceito o convite. E vamos começar com uma pergunta mais geral, que é direcionada para os dois. E vocês podem se organizar, então, para responder, como for preferirem. Então, a gente pensou em vocês contarem para a gente qual seria o contexto, os processos ideais para os planejamentos de condições de ensino remoto. Bom, Gustavo, a pergunta é bastante desafiadora, né? E a resposta a ela talvez seja a resposta que vale $1 milhão, porque o mundo inteiro está buscando tentar conduzir processos de ensino nas universidades que seja de uma maneira efetiva ou pelo menos tão boa quanto ou próxima ao que é o ensino presencial nas instituições. E certamente o mundo inteiro está se batendo hoje para tentar achar boas saídas, com dificuldades sendo reportadas por todo o mundo, e especialmente em países que têm mais dificuldade em algumas áreas, como, por exemplo, acesso aos recursos online, coisas do tipo, que é o caso do Brasil. Para começar essa resposta, eu queria só primeiro fazer uma breve distinção conceitual entre aquilo que a gente está vivendo hoje em termos de ensino remoto e aquilo que a gente já é mais familiarizado, que se chama de educação à distância. O termo educação à distância, ele remete a uma ideia de criar condições de ensino de uma maneira em que fisicamente professores e alunos estão separados, tipicamente também não trabalhando no mesmo horário, ou seja, predominantemente se trabalha com atividades assíncronas, né? O aluno não está trabalhando no mesmo horário que o professor, são poucos horários de aula que o aluno tem que estar presencialmente com o professor, presencialmente que eu digo online, né? Com o professor nas plataformas ou coisas do tipo, em que há toda uma estrutura de suporte para viabilizar o ensino nessa modalidade, com polos em que o aluno tem acesso à biblioteca, laboratórios, onde ele faz as avaliações e coisas do tipo, e materiais que são elaborados especificamente para esses fins. Não é isso que a gente está fazendo hoje. Mesmo os cursos hoje de educação à distância, eles não estão sendo realizados da maneira como eles são concebidos. Os polos estão fechados.
o aluno não tem acesso ao laboratório, aos materiais, ao ambiente físico para poder trabalhar, criando uma diferença bastante grande em relação ao que os alunos estavam acostumados. A disposição dos materiais continua a mesma, que é feita predominantemente de maneira online e num caráter bastante assíncrono. Nesse sentido, o que a gente tem vivido hoje nas universidades não se assemelha às experiências conhecidas de educação à distância, mas têm sido nomeados, a partir de março desse ano, como ensino remoto. Para quem é veterano de guerra em estudar educação, ensino superior, esse termo ensino remoto surgiu e causou um enorme estranhamento, porque ele não é um termo que aparece na literatura antes dessa pandemia da Covid-19. Então, ele foi um termo cunhado num artigo publicado num periódico na área de ensino superior, e rapidamente disseminou pelo mundo, no qual os autores justamente fazem essa distinção, que o que está acontecendo agora é uma tentativa de transpor o ensino de natureza presencial para plataformas online aos trancos e barrancos, com os repertórios existentes dos professores, dos alunos, nas condições que a gente tem. Então, assim, essa tentativa, esses autores rapidamente indicaram, olha, não comparem ou não tornem equivalente o que está sendo feito agora com a educação à distância, porque são outras bases, outros princípios de funcionamento. Então, a gente está vivendo essa ideia de ensino remoto, esse termo recentemente cunhado, né? E é isso que temos vivido em diferentes instituições pelo mundo inteiro. Não é uma exclusividade brasileira, exceto raros países, hoje estamos em meados de novembro, são raros os países que conseguiram voltar ao ensino presencial, é o exemplo da China, por exemplo, mas porque eles estão com um controle rigoroso sobre a pandemia e sem casos, então as pessoas já nem usam máscara mais, mas teste e rastreio o tempo todo na população para viabilizar que as pessoas estejam nas instituições de ensino. No resto do mundo, como aqui no Brasil, não há condições sanitárias da gente querer voltar para o campus. Então, a gente continua nessa ideia de ensino remoto, isso tende a perdurar por pelo menos mais 6 meses, com sorte, né? Porque talvez até a população ter acesso a vacinas e ter um número suficientemente grande de pessoas vacinadas para viabilizar o retorno à presencialidade, a tendência é que isso ainda leve um bom tempo. E aí agora vem o desafio. O que a gente faz nessa condição? Né? A pergunta de vocês, que é como planejar um ensino nessa modalidade. Eu tenho dito de maneira bastante insistente que os problemas atuais no ensino remoto, eles não são novos. Nós estamos, nesse momento, reproduzindo os mesmos problemas do ensino presencial, mas agora de uma maneira em que exacerbou os problemas que já existiam. Por que eu estou falando isso? Porque predominantemente o ensino nas universidades ainda hoje, ele se dá de maneira bastante conteudista. Os cursos são projetados, embora a gente tenha diretrizes que orientam para a ideia de competências, eles são projetados em cima de conteúdos, o critério de organização curricular, a maneira como professores compreendem a forma de ensinar, predominantemente com aulas expositivas. Aluno lê aula expositiva e faz prova. Esse é o modelo padrão de aula ainda nas universidades. Isso vai na contramão do que qualquer teoria psicológica ou da psicologia para a educação, ou teoria na educação, pelo menos nos últimos 70 anos, indica que seria o que precisa ser feito. Não é uma questão só dos behavioristas, o pessoal da sócio-histórica, os construtivistas, todos eles há tempo estão indicando que não se faz ensino transmitindo conteúdo, isso é quase que unânime entre os grandes teóricos aí da educação. E o problema é, a gente continua preso ao modelo por várias razões. Uma delas é que a formação do professor universitário, que deveria ocorrer nos programas de mestrado e doutorado, que são as instâncias que visam formar cientistas e professores de nível superior, não tem se ocupado dessa função. Poucos programas de pós-graduação têm ensinado o professor a ser professor. Muitas vezes a experiência restrita é uma experiência no estágio em docência, durante o seu mestrado, durante o doutorado. E você acompanhar um professor veterano nem sempre é uma condição adequada para a formação do professor. Muitas vezes você pode acabar, inclusive, reproduzindo os vícios de professores que também não tiveram acesso a uma formação para a docência. Então, a gente vive uma situação difícil no ensino presencial. Quando a gente migra para o ensino online, novos desafios surgem. Então, agora eu começo a exigir certas habilidades ou competências ou comportamentos para esse universo digital, e tenho limitações em termos de que tipo de materiais eu tenho agora como condição para programar condições de ensino para os meus aprendizes. Então, eu tenho uma restrição maior e uma exigência maior
de habilidade do professor para lidar com essas ditas competências digitais. Esse é um componente do problema, é uma parte do problema, é o que está em grande discussão hoje, né? Então, começou uma correria de professor aprender a usar Moodle, aprender a usar o Zoom, o Google Meet, esses recursos, essas plataformas, para tentar viabilizar a aula. O que passou a acontecer predominantemente? A reprodução das aulas expositivas do ensino presencial para o contexto agora online. Ou seja, aquilo que não estava bom no ensino presencial, agora só está no contexto online. E certamente, entre ter uma aula presencial expositiva e uma aula online, na aula online nós temos mais limitações, ou seja, foi precarizada a condição de ensino. Não dá para dizer que está exatamente igual, né? A gente pode ter algumas vantagens, pode dizer que isso pode ser gravado, o aluno pode ver quantas vezes quiser e tudo mais, que é ótimo, com um benefício, inclusive. Mas, em geral, a condição não é tão boa quanto no presencial. Agora, o que seriam os problemas que, em geral, não se tem discutido nesse contexto de pandemia? Que é discutir justamente o que é planejar ensino, programar condições para desenvolver comportamentos ou programar condições para desenvolver aprendizagens. Isso envolve uma série de coisas, entre elas, ter clareza sobre os objetivos de aprendizagem, o que o aluno tem que ser capaz de fazer após a disciplina, ter clareza sobre o repertório de entrada dos aprendizes, o que os alunos já sabem quando chegam aqui nessa disciplina, ter clareza sobre as características do aprendiz, para além do que ele já sabe ou não, mas coisas que funcionam bem com essa turma, com esses alunos e coisas do tipo, ter clareza sobre os recursos que eu tenho para ensinar, para, com base nisso, agora eu planejar o que eu vou fazer com uma atividade de ensino. E o incrível é que, se você tem clareza sobre o que os alunos têm que aprender, quais são os objetivos de aprendizagem relevantes, tem clareza sobre o perfil do teu aprendiz, o repertório dele e sobre os recursos que você tem, tipicamente uma aula não será uma aula expositiva. Você até pode gravar um vídeo ou falar para os alunos alguma coisa como parte da condição para desenvolver novas aprendizagens, mas tipicamente vai envolver a realização de outras atividades. Que aí temos uma especialista aqui no debate, que é a Aline, para discutir, por exemplo, a ideia de metodologias ativas. O aluno aprende o que o aluno faz. Se o aluno só ouve o professor falando, o que ele aprende daquilo lá? Que repertórios estão sendo desenvolvidos e fortalecidos neste contexto de ensino? Ou seja, minimamente para o programa ensino, eu preciso levar em consideração objetivos, perfilzão do aprendiz e seu repertório e condições que eu tenho para ensinar. As condições mudaram, mas objetivos de aprendizagem, perfil do aprendiz continuam o mesmo. Mas eu vou insistir a pergunta: o quanto no ensino presencial isso já estava sendo levado em consideração para programar boas condições de ensino? Né? Se a gente não está levando isso em consideração agora no contexto online, creio que a tendência é a gente precarizar as condições de ensino no lugar de avaliar o que é possível ser feito por meio de sistemas ou plataformas e recursos online para viabilizar o desenvolvimento de aprendizagens ou de comportamento. Então, enfim, tudo aquilo que na área de programação de ensino se prevê como importante para ensinar, continua valendo. O que mudou um pouco são os recursos, condições das pessoas poderem ensinar e aprender. Mas se você não entende esse conjunto todo do que envolve programação de ensino, fica muito difícil a gente pensar um ensino remoto de qualidade e que vale a pena para os estudantes e para professores. Ouvindo o Helder falar aí, eu estava aqui pensando, né? Primeiro, eu concordo 100% com tudo que o Helder falou, né? Ele tem se dedicado, se ele já estudava isso antes, agora com a pandemia, o Helder tem se dedicado profundamente nessa temática, então é muito interessante te ouvir falar, Helder. E eu te ouvindo falar, eu estava lembrando de uma discussão muito recorrente que tem na área também, sobre a própria tecnologia, de tecnologia educacional e de tecnologia de ensino, que no cotidiano, no senso comum, isso é muito confundido com aparatos tecnológicos. Então, por exemplo, a tecnologia é o computador, é o site, é o aplicativo, é o data show, E não, isso são elementos tecnológicos que você pode utilizar. Mas quando a gente está falando de tecnologia, isso se refere ao modo de fazer. E é nisso que a gente tem que avançar. A tecnologia de ensino não é o computador em si, mas é o que eu faço utilizando esse computador, tipo, qual a função que ele exerce nessa relação de ensino-aprendizagem. E aí eu lembrei de uma animaçãozinha que tem, uma animação velha até, mas que tem uma professora ensinando tabuada, e aí ela chega com os alunos e ela vai, 2 mais 2, aí os alunos gritam, né, 4, 2 mais 3, 5, aí fica isso, né?
Aí chega o diretor falando que eles investiram em tecnologia e agora a escola vai crescer e tal, e põe uma lousa digital, todos os alunos vão ter tablet, e agora a professora vai poder fazer e tal, acontecer. Aí aparece no dia seguinte todos os alunos com tablet na mão, aí a professora na lousa digital, 2 mais 2, aí eles 4, 2 mais 3, 5... Porque é exatamente isso. Se você não muda o modo de fazer, não adianta eu ter um computador de última geração, eu ter os melhores aplicativos, eu ter, enfim. E aí, então, tentando não me repetir na fala do Helder, né, eu acho que é interessante pensar em 3 coisas, eu acho, do que vocês perguntaram aí. Uma é o que o Helder falou bastante de planejamento. E aí eu acho que esse planejamento, ele envolve realmente o professor rever a sua disciplina. Então, ele precisa replanejar. E isso é incômodo para alguns professores. Então, tipo, eu já dou essa disciplina há 10 anos, eu já tenho ela toda na minha cabeça, toda estruturada, eu sempre fiz dessa maneira. E não vai ser dessa maneira. Inclusive, eu falei isso numa reunião de departamento, só faltei apanhar, a sorte que era virtual. Porque eu disse assim, alguns conteúdos vão ficar de fora esse semestre. E alguns professores, como eu vou deixar conteúdo de fora? E não, é isso. Porque o que o Helder está colocando, se eu desenvolvo a competência, aquele conteúdo não necessariamente é tão relevante de ser ministrado em sala de aula. Porque o aluno vai ser capaz de ir atrás, ele vai ser capaz de aprender, ele vai ser capaz de buscar. Algumas coisas não, elas são alicerces. Mas outras, elas são um complemento. E aí, dependendo do que você vai estar moldando desse novo planejamento, elas vão poder ficar de fora. Então, eu acho que o replanejar, é um planejar pensando para o formato remoto, seria uma condição fundamental. E isso foi uma coisa que, principalmente o professor de instituição privada, sofreu muito. Porque o que aconteceu? Quando começou o isolamento, a maioria das faculdades privadas viraram do dia para a noite e disseram, amanhã a sua aula é online. E aí depois você condena esse professor por não ter conseguido fazer uma disciplina adequada para esse formato. Mas ele não teve nenhum tempo de se estruturar. Porque esse planejamento deveria envolver desde a parte técnica do se familiarizar com o material, com os aplicativos, com, enfim, até essa parte mais pedagógica mesmo de reestruturar as disciplinas. E mesmo assim, algumas públicas, com o tempo que tiveram para isso, nem todas investiram nisso. Então, você vai ver algumas instituições que esse investimento foi bem legal e os professores chegaram mais seguros e mais estruturados, e outras em que, apesar do tempo ter havido, eles chegaram igualzinho àqueles que eu descrevi ainda agora, tipo, como se tivessem sido pegos de surpresa e, como o Helder colocou, reproduzindo o que eles faziam na sala de aula presencial, né? O segundo ponto que eu acho importante de destacar é do ponto de vista cultural, que é pensando mesmo na ideia da cultura como uma contingência para o comportamento coletivo, né? Então, o comportamento de um afetando o outro. Por quê? Porque também não adianta, quando a gente está falando de um curso de nível superior, por exemplo, eu ter um professor que compreende essas coisas que a gente está falando. Porque o aluno não está sendo exposto só àquela disciplina e a esse professor. Ele está sendo exposto a um semestre, com várias disciplinas e com vários professores. E se um tiver um formato que pensa atividades assíncronas, que trabalha dessa maneira e tal, mas os outros estão com formato expositivo, você não tem uma questão de criar a cultura do que deveria ser o ensino remoto. E isso gera uma série de choques, de dificuldade de adaptação, de conflito entre os professores, de sobrecarga nos alunos. Então, essa questão cultural ela também é muito importante, que o curso deveria debater os paradigmas educacionais que vão estar norteando as decisões da construção desse semestre e assim por diante. E o terceiro ponto que eu acho fundamental é a gente lembrar que os alunos, se numa aula, foi o que o Helder colocou, isso eu acho que é mantra, a gente está reproduzindo problemas que já existiam nas aulas presenciais, eu concordo plenamente com ele. Então, isso que eu vou falar agora já era importante no presencial, agora se tornou mais ainda, que é o quê? Lembrar que a realidade dos alunos é diferente. Os alunos não estão vivendo as mesmas coisas. Então, se numa sala de aula presencial isso já faz diferença, porque eu tenho um aluno que é super dedicado, mas é tímido, e naquela atividade de sala de aula que demanda que ele fale, ele não vai sair tão bem quanto um outro que às vezes nem estudou em casa, mas ele tem uma habilidade maior social e ele se expressa bem. Então, se eu já tenho isso no presencial, no online, eu vou ter outros aspectos dessa diferença que vão ser muito importantes de entrarem no planejamento. Desde questões socioeconômicas,
Então, eu tenho aluno que não assiste a aula porque a internet dele não dá conta. Ou porque tem um computador na casa e é dividido por 3, 4 pessoas. Então, quanto mais a atividade é síncrona, como o Helder estava falando, que demanda um horário específico, pior vai ser para esse aluno. Porque ele precisa garantir que a internet, o computador, tudo esteja disponível e funcionando naquele horário específico para poder participar. Se o professor não conhece a realidade dos seus alunos, ele tem um risco de criar demandas que não sejam factíveis e de ser extremamente injusto com os alunos. Eu já ouvi relato de professor avaliando como se aluno fosse negligente, desinteressado, e quando você vai ver, são questões estruturais que estão ali por trás, que estão dificultando a participação. Ainda mais nesse momento de pandemia. Às vezes ele está cuidando de um idoso, está cuidando de uma pessoa doente, ele mesmo adoece, então tem todos esses fatores. E junto com isso, ainda tem os alunos que têm deficiência, que a gente também não pode esquecer que eles vão ter demandas muito específicas. Então, a gente tem que pensar, tipo, será que o professor está atento a isso? E uma coisa que eu sempre faço a ressalva, quem já me ouviu falar, já deve ter me ouvido falar essa frase milhões de vezes, é: o diagnóstico não define a pessoa. Então, não adianta eu virar aqui para vocês e dizer assim, como dar aula para o aluno cego? Não existe isso. Eu tenho que saber a demanda do Joãozinho, a demanda da Mariazinha. Porque mesmo que os dois tenham a mesma paralisia cerebral, o mesmo diagnóstico de cegueira, né, ou de baixa visão, por exemplo, os dois sejam surdos e assim por diante, vão ter uma série de repertórios bases, de características de nível fisiológico e comportamental que vão ser diferentes deles e que o professor precisa conhecer para adequar o seu planejamento para a realidade desse aluno. Em alguns casos, quando a gente está falando de deficiência física, por exemplo, a própria questão postural para o aluno dar conta de muito tempo na frente do computador chega a ser uma agressão, porque ele pode ter dores, ele pode ter comprometimento do organismo dele. Então, tudo isso tem que entrar no planejamento. Quanto tempo eu estou obrigando esse aluno a ficar sentado olhando para o computador? Se é um aluno surdo, eu tenho que pensar, o aplicativo que eu uso para minha aula é um aplicativo que tem o closed caption, ele legenda o que está sendo falado ou não? Se eu estou falando de um aluno cego, eu estou focando minha aula só nos recursos visuais, enfim, eu vou ter que pensar em vários elementos e o ideal é eu conhecer a realidade daquele aluno em particular para poder planejar a minha aula, as atividades, o tempo que ele vai ter para resolver as atividades e, enfim, tudo que for passado para ele, para eu poder respeitar essas particularidades. Então, eu acho que isso é uma tecla que o Skinner já batia lá na metade do século passado, e que eu acho que agora está saltando aos olhos mais do que nunca, que é a importância da individualização do ensino. Se isso já é algo que a análise do comportamento luta e defende há tanto tempo, agora é mais do que nunca, porque cada um está matando um leão por dia dentro de casa. E se o professor não estiver atento a isso, ele vai fazer o ensino, que já é muitas vezes desigual, se tornar ainda mais injusto. Então, eu acho que o planejamento precisa perpassar esse tipo de discussão também, né? Vocês me permitem... Nossa, adorei tua fala, Aline. E uma coisa que me marca muito nesse momento, assim, ó, quando a gente fala que é um problema, o repertório dos professores e tudo mais, eu acho que de maneira alguma a gente pode culpar os professores por isso. Nós vivemos uma questão assim que de fato é cultural em termos de formação de professores há décadas no país, que é um problema. E o que me deixa muito triste é que hoje, em função desses ranços de como nossa formação ela acontece, e também imagino que pela sobrecarga de atividades, e em especial atividades burocráticas na universidade, simplesmente o que aconteceu é que a grande parte dos professores perdeu a vontade ou a oportunidade de sonhar. A gente parou de sonhar sobre as possibilidades de transformar o ensino em algo melhor. A gente reproduz os modelos o tempo todo. Muitos professores com quem tenho conversado nesse tempo de pandemia, eles trazem queixas do tipo, mas eu tenho que fazer atividade simples no horário da aula certinha, muito tempo para os alunos, mas tem que fazer para cumprir o requisito. Quem disse que tem que ser o horário da atividade síncrona daquele jeito? É um absurdo instituições estarem coagindo professores a fazerem uma coisa dessa. É contraproducente, não ajuda ninguém, não ajuda o professor, aluno, instituição, nem coisa nenhuma. Tem instituições que estão ditando normas de funcionamento que vão na contramão do que seria bom para ensinar, assim como tem instituições que não estão ditando tanto essas normas,
mas que professores têm tacitamente algumas regras de que isso tem que ser assim, né? Tem casos, por exemplo, de professor que abre a aula síncrona no horário da aula, fala para os alunos, façam o exercício que eu mandei lá para vocês, estou disponível para tirar dúvidas se vocês precisarem. E obriga os alunos a estarem conectados no horário de aula para ganhar presença no final do período. Gente, não tem cabimento um troço desse. Mas são práticas que têm sido reproduzidas. E aí eu estou indicando essa ideia de quando será que nós, professores, perdemos a capacidade de sonhar sobre uma educação melhor, olhando para a nossa própria história. Se a gente parar para pensar o que foi o PSI, o Sistema de Ensino Personalizado, que o Keller, Carolina Bori, Rodolfo Aze e Sherman construíram na década de 60, eles estavam preocupados em fazer um ensino mais efetivo. Fizeram um sistema todo que ainda hoje é considerado como um dos melhores sistemas de ensino com base em evidências na história da educação. Nem na análise do comportamento a gente usa mais isso. É um sistema que é personalizado, que possibilitaria para os alunos trabalharem mais de maneira assíncrona, que é bem compatível com as necessidades ou possibilidades do mundo online e tudo mais, e nem na própria área em que isso foi desenvolvido se usa mais. E veja, eu não quero nem fazer campanha para o pessoal usar o PSI. Pelo contrário, eu quero fazer campanha da gente pensar possibilidades, dados os recursos tecnológicos que temos hoje, século 21, 2020, para a gente poder pensar uma educação de mais qualidade do que aquilo que tradicionalmente a gente tem tido. Mas o fato é, poucos professores estão sonhando com um novo sistema. A gente se queixa das coisas existentes, mas a gente não tem nem contexto, nem condições de poder pensar em fazer coisa diferente, porque a gente é consumido hoje pelas próprias instituições, das suas atividades burocráticas, e não temos formação para pensar sobre os processos de ensinar e aprender. Então, assim, uma coisa que eu acho que seria importante, talvez, fosse resgatar essa possibilidade de sonhar com uma educação melhor, com uma universidade que tenha um curso mais significativos, integrados com a vida na sociedade, e que pudesse, de fato, desenvolver uma educação que a gente chama de qualidade. E tu abordaste um negócio, Helder, da origem desse problema, na tua primeira resposta, que eu acho que é algo que tem que ser revisto mesmo aqui no Brasil, que é a nossa formação do professor do ensino superior. Porque dependendo de onde a pessoa faça seu mestrado, seu doutorado, ela é possível que ela se torne professora já tendo feito mestrado, doutorado, pós-doc e tal, e nunca ter ministrado uma aula. Isso é possível. Que a primeira aula que a pessoa ministre seja no dia do seu concurso. Sendo que na maioria dos concursos para entrar na universidade se chama de prova didática, mas a última coisa que é avaliada é didática. Ela é uma prova didática conteudista. Porque o que é avaliado nas provas didáticas, principalmente, é o conteúdo e não a didática. Então, o que acontece com isso? Você tem, às vezes, grandes especialistas, grandes pesquisadores, que são colocados para dar aula, sem ter qualquer formação, qualquer tempo de reflexão, qualquer planejamento para serem professores. Então, se isso já é desafiador no ensino presencial, onde você tem um feedback muito mais imediato dos alunos para modelar o seu próprio comportamento enquanto docente, agora no ensino remoto isso é ainda mais complicado, porque esse feedback não está lá dessa mesma forma, os desafios são maiores para o professor também, e ele não foi formado para isso. Então, a gente precisa refletir também sobre qual é o perfil de professor do ensino superior que a gente gostaria de ter, né? Meu mestrado e doutorado foram com o Silvio Bortomé e com o Olga Kubo, professores que foram da UFSCar também e tudo mais. E no programa em que eu cursei, a nossa linha de pesquisa, ela era um estranho no ninho. As disciplinas eram outro, tudo era outro. E por quê? Porque o Silvio e o Olga levavam muito, e o professor José Gonçalves Medeiros também, eles levavam muito a sério algumas ideias sobre o objetivo da pós-graduação. Isso envolvia, tanto no mestrado quanto no doutorado, 2 anos de formação para a docência. Então, a gente tinha no primeiro semestre, eu tinha que examinar e entender o que é a universidade, qual é o seu papel na sociedade, o que é a instituição universidade, discussões que ninguém faz hoje. Por que graduação é curso de graduação e pós-graduação é programa de pós-graduação? O que é um programa de estudos e no que ele difere de um curso? Essas discussões a gente ia fazendo no dia a dia. E depois vinha aprender a caracterizar da sociedade, montar um currículo de formação para qualquer nível que seja, como é que se formula objetivos de ensino, como é que se programa condições de ensino, como é que se avalia a aprendizagem, como é que se conduz uma atividade de ensino, enfim. Eram 2 anos de formação no mestrado e 2 anos no doutorado.
Então, meu gosto por programação de ensino, ele não é à toa, né? Eu estava lá estudando sobre essas coisas o tempo todo, aprendendo a ser professor, aprendendo essas coisas todas, e isso me marcou profundamente. Agora, o restante do programa de pós-graduação, a única oportunidade para os alunos era fazer estágio em docência, e ponto. Né? Então, assim, é muito díspare as condições que a gente oferece para hoje o pessoal no mestrado, doutorado, para aprender a ser professor. E como a Aline destacou, né? Você faz concurso hoje nas federais, é para ser professor de ensino superior, o cargo é esse. Produzir conhecimento é parte do ofício de um professor universitário, mas um pedaço muito importante é ensinar. E aí, se a gente não aprende a ensinar, às vezes a gente tem lá grandes especialistas, excelentes naquilo que fazem, grandes pesquisadores, mas que em sala de aula tem muita dificuldade para poder ajudar as pessoas a desenvolverem repertório nos seus cursos de formação. Né? Esse é um problema crônico no Brasil de muito tempo, de muitas décadas já. E aí, gostou? Então não deixe de ver nosso próximo vídeo sobre métodos avaliativos no ensino remoto. E também deixe seu like, comenta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal.